Mais uma pergunta boa colocada aqui por um membro dos nossos grupos, TPZaps, musculador, atleta de ciclismo, e num campeonato ele viu uma conversa sobre um hormônio chamado EPO e quer saber do que se trata. EPO é uma sigla para eritropoetina, um hormônio que a gente fabrica, que é um dos responsáveis pela nossa produção de hemácias, os glóbulos vermelhos. Esses glóbulos têm a função de transportar o oxigênio. Então, se você tem mais hemácias, você tem uma melhor entrega de oxigênio, uma melhor circulação de oxigênio pelo organismo. Ali por volta de 1984, 1985, começaram a aparecer a eritropoetina sintetizada em laboratório, o medicamento, para ser utilizado em pessoas que tivessem alguma doença, algum tipo de anemia, que causasse uma queda muito grande na produção natural de hemácias. E aí se administrava a eritropoetina. Isso me lembrou uma história dos tempos de sala de aula de faculdade. Tinha um professor que eu gostava de irritar o cara. E ele se metia a falar toda vez eritropoetina na aula dele, e ele nunca falava errado. Em vez de ele ficar ali só falando a sigla, que era mais fácil, ele queria falar o nome, e ele errava. Então antes da aula dele eu chegava no quadro, era quadro, lousa, né? E eu escrevia bem grande, eritropoetina, certinho, e sentava. Esse cara entrava na sala, olhava aquilo ali, ficava mordido, olhava pra cara da gente, todo mundo sério, para saber quem é que escrevia. Ele apagava, mas continuava pronunciando errado. É a memória boa dos tempos de sala de aula. Esse hormônio, a partir do momento que ele surgiu como medicamento, o que é que aconteceu? Se você produz mais hemácias, você não tem uma entrega maior de oxigênio, qual tipo de atleta que vai se beneficiar disso? O bodybuilder? Não. Nós não precisamos desse volume grande de hemácias, porque nós somos atletas de choque. Nós vamos para o nosso treino, 40 minutos, 50 minutos, uma hora e meia, já tem que ir embora. Fazer todo o trabalho de recuperação, porque a nossa prioridade não é ganho de performance, nossa prioridade, tamanho, mais força, baixar percentual, não estou preocupado com resistência. Já os esportes de fundo, atletas que precisam de resistência, de longa duração, corredores, ciclistas, nadadores, qualquer esporte de fundo, que você precisa de muito tempo, precisa de muito consumo de oxigênio, muita entrega de oxigênio, vai se beneficiar de um número maior de glóbulos vermelhos no sangue. O que é que os caras fizeram? Vamos tomar EPO. Tomando EPO, eu produzo mais hemácias, tenho mais oxigenação, tenho uma vantagem na competição. Só que assim como acontece com o nosso mundo, o mundo do bodybuilding, nesse mundo você também vai pagar o preço pela brincadeira. Se você produz mais hemácias, se você produz mais glóbulos vermelhos, o que vai acontecer com o seu sangue? Quando esse número começa a exceder, o sangue vai engrossar. Você tem um número maior de hematócritos, o sangue vai engrossar. O que acontece com o seu sangue que fica muito grosso? Nós já aprendemos. Infarto. Você morre. E é por isso que nós temos tantos casos de infartos entre ciclistas amadores e profissionais, entre jogadores de futebol. O pessoal que acompanha o futebol vê de vez em quando aí o cara cai duro no meio do campo. É um mal súbito. Entre corredores. Tem uma prova muito famosa entre os ciclistas, o Tour de France. É uma das provas mais lendárias. É super difícil. Volta e meia, nas provas, os caras têm que parar, muita gente tem que parar, porque está tendo princípio de infarto. Porque o sangue está muito grosso, por conta do uso do EPO. O doping pega. Aqui eu vou ser politicamente incorreto, que é a minha função aqui. O doping diz que pega. Eu não acredito que pegue. Tudo bem, tem gente que pode não gostar dessa minha afirmação, eu não acredito que o doping pegue. Não tem como pegar, até mesmo porque o próprio EPO já evoluiu, você já tem outras formas recombinantes que são mais difíceis ainda de serem captadas. E como é que o cara faz esse doping? Ele não está aumentando a hemácia? Ele vai só tomar o EPO? Não. Ele extrai o sangue, ele pode até só tomar o EPO, mas o cara que já está na frente, ele extrai o próprio sangue dele, ele tira o sangue dele, guarda no congelador, guarda no freezer. E depois ele pega esse próprio sangue, junta com o EPO e manda tudo para dentro. O que aconteceu aqui? Ele tirou o sangue, foi lá o sangue dele para a geladeira,
baixou a quantidade de sangue circulante, mas o corpo dele vai produzir mais sangue. Depois ele pega o próprio sangue dele e bota de novo. O que aconteceu? Hemácia sobe, que vai pegar as hemácias que já tinham lá naturalmente produzidas e vai juntar com outras hemácias que são do próprio sangue dele. Aumentou o número de hemácias de forma natural. Administrou o EPO, subiu mais ainda o número de hemácias. E tem medicamentos que têm a função, os famosos expansores de plasma, o pessoal que está mais antenado, que é usado em hospitais, tem a função de diluir esse sangue, tornar esse sangue mais líquido, menos pastoso. Então, quando o cara entra com esse trabalho do doping sanguíneo, mais volume de sangue, com mais EPO, com o EPO junto, ele também entra com o expansor de plasma, pelo menos na véspera da prova. E toda essa estratégia, ela só pode ser pega, ele só vai ser flagrado se ele fizer um doping em, no máximo, 120 dias depois que ele começou a utilizar. Se por algum acaso, nesse período de 120 dias, não for feita uma dopagem naquele atleta, e passou 120 dias, alguém vai lá de surpresa querendo ver seu sangue, coleta o sangue, não vai ter nada, não acusa nada. De qualquer maneira, eu não acredito que o doping com EPO, esse doping sanguíneo, o doping de aumentar hemácias via mais sangue para dentro da própria pessoa, com a aplicação do EPO em conjunto, eu não acredito que o doping pegue. Posso até estar enganado, se alguém souber pode comentar aqui, eu não acredito que o doping pegue. Assim como outras coisas que o doping fala que pega e também não pega não, na minha opinião. Esse é o EPO, droga favorita dos atletas de fundo. Nós podemos nos beneficiar disso, não vejo a menor razão para um bodybuilder, para um entusiasta da musculação, se beneficiar de doping com EPO. Não tem sentido, porque como eu falei, é esporte de choque. A não ser que, se além da musculação, você também seja um adepto de um outro tipo de esporte que exija mais oxigenação, que não é exatamente o nosso caso. Nós vamos lá, damos o tiro, o choque, e nós voltamos para recomposição. Esses outros atletas, na maioria dos outros esportes, não fazem isso. Eles precisam de cada vez mais e mais performance para continuar na atividade. Tá certo? Aquele abraço.